Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui para mais uma aula de História. Então, convido vocês a pegarem um livro aí de História. Na página 42, nós vamos começar a estudar hoje um novo assunto, falando sobre a Revolução Francesa, certo? Então, pega aí o livro, abram aí na página 42, que eu compartilho aqui com vocês o slide da aula de hoje. Pronto. Então, né, o tema da aula de hoje é Revolução Francesa, nas páginas 42 a 46. Né? Vou fazer um breve resumo sobre esse assunto, né? E vamos fazer a leitura no Salmo 33:2. Esse salmo, ele fala, né? Diz o seguinte: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, por que eu escolhi esse salmo hoje, né? A Revolução Francesa, ela é símbolo de liberdade. Muitos países se inspiraram nos ideais da Revolução Francesa para, assim, pleitearem a sua independência, né? O Brasil foi um deles, os Estados Unidos também se apoiaram nos pensamentos iluministas, né? Então, muitos países, né, da América, se espelharam nos ideais franceses para conquistar a sua independência. Mas a gente vê nesse salmo, né, que a verdadeira liberdade de uma nação está quando ela tem o Senhor como seu Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ela pode ser a nação mais rica do mundo. Mas se o seu governo, sua população, não é um governo que não honra a Deus nas suas atitudes, no seu modo de governar, essa nação não será feliz. Quando fala em nação, se refere ao povo. O termo nação se refere ao povo de um país. Então, não é à toa, né, que o nosso país sofre bastante com diversos males, né? Porque, infelizmente, a nação brasileira, na maior parte, não é cristã, né? Se dizem cristão, mas a gente vê que na prática isso não é verdade. E com isso nós sofremos bastante com vários males. É só pegando reflexão para vocês pensarem um pouco, né? Então vamos dar início à nossa aula, a Revolução Francesa. Então, qual foi o contexto que a Revolução Francesa aconteceu? Enquanto na América, né, se firmavam os novos valores de liberdade, a Revolução Francesa ela aconteceu 3 anos após a independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles foram bastante influenciados pelos ideais iluministas, né, que a gente viu, né, até no ano passado, o iluminismo foi um dos responsáveis pela mudança, né, do regime que existia na França, né, do antigo regime, né, que era a monarquia absoluta, para uma monarquia parlamentarista. Então, enquanto na América, né, eles já gozavam dessas ideias, né, dessa liberdade, o povo francês, né, ainda sofria, né, com o antigo regime, com a monarquia absolutista, onde o rei ele governava e determinava tudo o que acontecia. Aí temos na foto o rei, né, francês Luís XVI, né, que foi o rei que estava governando na época da Revolução Francesa, né, e aí ele estava com a roupa da sua coroação, né, em 1777. Então veja só, né? O rei ele detinha o poder absoluto, né? No antigo regime a monarquia ela era absolutista, então todo o poder o rei tinha, determinava tudo. E a sociedade ela era dividida em três classes, né? Em três ordens.
né? No qual a gente pode ver aí que tinha o clero e a nobreza, que eram as pessoas que viviam com o rei, tinha a burguesia, né, que eram os comerciantes, né? E os outros, que eram os camponeses, os servos, as pessoas mais pobres, né? Né? E só que entre eles havia bastante desigualdade, né? Alguns grupos eram privilegiados e outros não. Então os camponeses viviam em condições miseráveis, né? Submetidos ainda ao poder dos senhores na França rural. Na cidade, o desemprego e os baixos salários afetavam a maior parte da população urbana. A burguesia, né, embora poderosa e culta, desejava mais protagonismo político e social. Então, vejam que causa a França vivia, né? Um rei que tinha um poder absoluto, né? Isso é muito ruim. Os camponeses reclamando que viviam em situações miseráveis. Na cidade, as pessoas recebiam baixos salários e até aqueles que tinham certos privilégios, como as pessoas da burguesia, também é, reclamavam, né? Porque queriam mais protagonismo político e social, ou seja, queriam também estar por dentro das decisões governamentais. Então, era uma verdadeira bagunça a França naquela época, né? Tanto é que no último quarto, né, do século XVIII, né, viveram-se em tempos difíceis na França, né? Os preços dos alimentos aumentaram, né, o desemprego, né, os produtos franceses não tinham o mesmo, estavam perdendo espaço, né, para os produtos ingleses, porque a Inglaterra e França eles são bem próximos uma da outra, né? Então tudo isso causou também revoltas dos trabalhadores, né, que começaram a fazer tumulto, né, nas ruas das cidades, né, e a violência, né, ela tomou conta das ruas francesas, das cidades francesas, principalmente Paris. E para completar, né, havia muitos impostos, e a maioria dos impostos quem pagavam era os trabalhadores, né, os servos, né, os camponeses, as pessoas que faziam parte ali da classe social mais baixa, né? E esses impostos eles só eram usados para cobrir as regalias da, da nobreza francesa, né? onde, onde né, os reis eles usavam, né, esses valores, né, para cobrir custos de guerras e também, né, para cobrir custos que o pessoas da nobreza tinham, né? Só um momento aqui que deu meio. Pronto, continuando, né? Então a corte, como a gente pode ver aqui, né, vivia num ambiente de luxo e banjamento, né, completamente aliada à realidade social, enquanto a maior população vivia na pobreza, né, a corte vivia num ambiente de luxo, justamente por conta dos impostos que eles pagavam, né, para o governo. Então, né, o descontentamento da população era muito grande e a violência dominava as ruas por conta desses fatores que a gente viu. E para tentar amenizar essa situação, né, o rei ele convocou, né, uma assembleia, né? O rei tentou, né, amenizar a situação, mandando que as classes privilegiadas contribuíssem para contas do Estado. Então, só que isso não deu certo. Então, ele convocou os Estados Gerais, né, que era uma reunião com todas as pessoas da nobreza, também participando da burguesia, para tentar resolver o problema que a França passava. O que era não, o que não era feito desde 1614, né, mais de um século, não se fazia essa convocação dos Estados Gerais. E esse rei ele fez, né, para tentar amenizar os problemas que a França passava, né?
Então, né, o clero e a nobreza pretendiam um sistema de 1614, né? Ou seja, eles queriam que voltasse, né, o voto por ordem, né, que não é um voto, é um voto por classe, né? Não é um voto que é por cabeça, né? Porque o terceiro estado, que representava 98% da população, exigia o voto por cabeça. Então, enquanto o clero e a nobreza, né, que eram duas classes, correspondia a apenas 2% da população, queria o voto por cabeça, porque queria o voto por ordem, né? Clero uma ordem, nobreza outra ordem, e o terceiro estado outra ordem. Então, se o clero e a nobreza decidissem alguma coisa, votasse a favor de uma coisa, e o terceiro estado não votasse a favor, então o clero e a nobreza ganhavam, porque seriam duas ordens contra uma. Só que o terceiro estado ele não queria isso, ele queria voto por cabeça. Como ele era a maioria da população, né, então, com certeza ele teria mais voz nessas, nessas, nessas votações, né? Essas propostas que seriam feitas para o governo francês. Né? Então aí estava o quê? Um impasse, né? Para ver o que seria ser feito, voto por ordem ou voto por cabeça. Né? Então, por conta disso, né, os representantes do terceiro estado, ao qual se juntaram alguns membros do baixo clero, formaram uma Assembleia Nacional, é uma outra reunião, declarando nula todas as votações do clero e da nobreza. Quando verificaram que a sala estava cerrada, ou seja, estava fechada, eles foram para um outro pavilhão de Versalhes, né? Tudo isso estava acontecendo no Palácio de Versalhes, onde se jogava pela. Pela era um esporte, né, que é muito parecido com o tênis hoje, só que na época podia jogar até quatro, né, quatro pessoas de cada lado. Né? O tênis é um ou dois jogadores. A pela ela jogava entre entre um ou quatro pessoas, né, por equipe. Então, jurando não se separar até que fosse redigida uma Constituição sobre base sólida. Então, o rei, né, ele se viu pressionado, né, e ele cede a realizante ao terceiro estado, pois era a maioria da população. E depois de alguns membros do clero da nobreza também se juntaram à Assembleia. Então, o terceiro estado ele também começou a atrair pessoas do clero e da nobreza para ele. E em julho de 1789, a Assembleia Nacional declara-se constituinte, isto é, com o objetivo de redigir uma Constituição que, naturalmente, terminaria o fim do antigo regime, ou seja, da monarquia absolutista, e dos privilégios do clero e da nobreza. Só que tudo isso estava acontecendo em Versalhes, que é uma cidade longe de Paris. Né? E só que em Paris, né, estava acontecendo muito tumulto. Né? Paris, que era a capital francesa. Né? E uma dessas agitações ficou conhecida como a queda da Bastilha. Né? Bastilha era uma prisão, né, que simbolizava o poder do rei. Era como se fosse um forte onde o rei ficava, né, muito importante para o governo essa prisão. E o povo, né, atacou essa prisão, né, que era o símbolo do poder, né, libertou os prisioneiros que lá tinham, né, e matou o governador da fortaleza. Né, arrancou a cabeça dele e ficou passeando com a cabeça dele pelas ruas de Paris, né, em forma de protesto. Certo? Então, essa Revolução Francesa houve muita violência, né, e muitas mortes. Né. E a violência não ficou só aí, né? Até quem já tinha morrido sofreu com a violência, né? Invadiram alguns palácios e saquearam alguns túmulos, né? E até tiraram das tumbas alguns corpos de reis, né? De pessoas da realeza, né? Como Saint-Denis, né? E também a Abadia de Cluny, né? Que eram símbolos do antigo regime do poder da igreja. Então, eles entraram nesses lugares, tiraram os corpos das tumbas e jogaram na rua os restos mortais dessas pessoas, né, em forma de protesto contra o antigo regime e o poder que a igreja tinha. Então, paralelo a isso, né,
enquanto em Versalhes, pessoas estavam tentando, de maneira ordeira, criar leis para acabar com a monarquia absolutista. Em Paris, né, estavam acontecendo vários tumultos. Então, a Assembleia ela extingue, né, os títulos nobiliárquicos e os impostos feudais, né, e também, né, os privilégios senhoráveis. Os bens do clero são nacionalizados, ou seja, iriam pertencer ao país, e é aprovada na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão em agosto de 1789. E essa declaração, né, ela foi a base para a Declaração dos Direitos da Humanidade, né, que foi feito logo após a Segunda Guerra Mundial, né, onde é uma declaração universal. Todo cidadão do mundo ele tem os mesmos direitos, né, de acordo com a Declaração dos Direitos da Humanidade. Então, essa foi a primeira declaração feita nesse sentido, essa declaração, né, feita na França. Mas também em 1791 é aprovada a Constituição. Nessa Constituição, o poder é dividido em três partes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. É bem parecido com o que a gente tem hoje, né? Só que o executivo hoje, principalmente aqui no Brasil, né, ele é realizado pelo presidente, né? Na França, ali ainda, eles ainda tinham um rei, né? Ainda ficaram com o rei e forma parlamentarista. Então, o poder legislativo era formado por deputados, né, que tinham um mandado de 2 anos, e eram eleitos, só podiam ser eleitos cidadãos que pagavam mais de 50 libras de impostos. Eles votavam a lei e o orçamento. O poder executivo era do rei, né, que executava, ele nomeava os ministros, podia vetar as leis e fazia executar as leis. E o poder judicial eram realizados por juízes, né, pessoas que tinham estudado direito e que podiam pagar, que pagavam 10 libras de impostos. Então, na época, né, a população da França tinha 26 milhões de habitantes, né, e então os eleitores, né, que pagavam mais de 10 libras de impostos eram os eleitores 1, os cidadãos ativos, que pagavam mais de 3 libras de impostos, né, eram 4,5 milhões, né, e tinham os cidadãos passivos sem direito de voto, eles não podiam votar, né. Então, quem eram essas pessoas? Todas as mulheres e homens que pagavam menos de 3 libras de impostos. Então, nem todos puderam votar, né, nessa revolução, logo após ela. Somente aqueles que pagavam 3 libras, a mais de 3 libras de impostos. Certo, gente? Então, isso é um pequeno resumo do que a gente tem no livro, certo? Vocês podem fazer também a leitura do texto, né, da página 42 até a 46, né, que fala, né, do que a gente viu hoje aqui, né? Se a gente for tratar ponto por ponto, é muito grande, então, um pequeno resumo para que vocês possam saber um pouco, né, da Revolução Francesa, que até hoje vai ter influência no Brasil, né? Influenciou bastante as pessoas republicanas, né, que tinham a ideia de república para o Brasil, até mesmo na independência brasileira, certo? Então, a atividade vocês vão fazer na página 47, certo? Do primeiro, né, tem a parte sistematizada, primeiro ao quarto, e a parte refletir, né, do primeiro ao quarto também, certo? Então, vocês vão copiar a pergunta e a resposta. No segundo quesito e no terceiro tem um texto na pergunta. Não precisa copiar esse texto, copia só a pergunta mesmo e a resposta, tá bom? Não precisa copiar os textos que tem nesses dois quesitos. Mas outras questões é para copiar a pergunta e resposta no caderno de história e entregar na próxima sexta-feira, dia 29, ok? Então, tá certo? Então, um grande abraço a todos, né? Que Deus abençoe a vocês e tenham um ótimo final de semana.